Oi, turminha, tudo bem? Bom dia, professora Sabrina. E hoje, então, a gente vai começar a nossa primeira aula, tá bom? Língua portuguesa. Quem tiver a apostila aí já separa, tá bom? Que é com ela que a gente vai trabalhar hoje. Vamos estudar gênero textual e esse específico, carta de reclamação, tá bom? Então, aqui, hoje nós vamos fazer a leitura das páginas 110 e 111 da apostila. Quem não tiver a apostila, a professora colocou um print aqui da página, tá? Vamos fazer também a leitura da página 112, que é a carta de reclamação do senhor Lobo. E realizar as atividades, tá? Ali tá a atividade, então, da página 113, 114 e 115, tá bom? São atividades rápidas, não vai demorar muito tempo. O importante é ler e entender o texto, tá bom? Vamos lá. Importante, antes da gente começar, vamos separar lá todo o material, tá bom? Apostila, caderno, lápis, borracha, apontador, pra gente não ficar se perdendo durante a aula, tá bom? E no seu caderno, já prepara aquele cabeçalho bem bonitinho, tá bom? Colocando Taubaté, o dia de hoje, o mês, o ano, igual aqui no exemplo que a professora deu, tá bom? Depois vocês vão colocar matéria, língua portuguesa, nome da professora, combinado? É bom que vocês façam isso todos os dias antes do início das aulas, porque daí, se você precisar usar o seu caderno, você já vai ter ali o dia em que você fez aquelas anotações, certo? Então, aqui, página 110. Nessa unidade, você vai ler e interpretar cartas de reclamação, escrever e enviar carta pessoal de reclamação, estudar o uso do verbo como marcador de tempo, estudar as pessoas do verbo e os pronomes pessoais, diferenciar a escrita de palavras terminadas pelas letras il e il, estudar o uso do acento gráfico e paroxítonas, terminadas em IS, LR, ão ou ãos. Participar de atividades orais. Então, enquanto a aula for assim, online, né, cada um na sua casinha, eu vou pedir que vocês façam a leitura do texto também aí para a família, tá bom? Para a gente treinar a leitura. Agora é aquela hora que você vai pegar o seu caderno lá embaixo do cabeçalho e vai colocar lá, página 111. A professora vai ler algumas perguntas aqui para vocês e aí vocês vão respondendo no caderno, ok? Observe a cena e responda. Onde estão as pessoas e o que elas estão fazendo? Que local é esse? Onde vocês acham que é? É um escritório, né? É uma praça? É uma escola? Se você não sabe, pergunta aí para o responsável que estiver te acompanhando e responde no caderno. Você já recebeu alguma encomenda pelo correio? Já precisou ir ao correio com alguém para enviar algo? Responda aí, se não lembrar, se não souber, pergunta para o papai, para a mamãe ou para quem estiver te acompanhando. Pelo correio chegam também muitas cartas. Você já recebeu alguma? Será que recebeu? Conhece alguém que escreve e recebe cartas? Me diga aí. Responda e depois eu quero ver o caderninho, hein? Então, agora a gente vai começar a fazer a leitura. O material ele vai ficar disponível para vocês e eu quero que vocês leiam depois esse texto para o papai ou para a mamãe. Combinado? Lá em cima, então, no cabeçalho da cartinha, né, nessa carta de reclamação, está o nome do escritório de advocacia que escreveu essa carta, né? Adviges, Advegas e Advagos Advogados. Avenida do Arranha-Céus, número 0, o número do telefone, certo? E aí começa o texto. Prezado senhor Lobo, escrevemos a vossa senhoria em nome de nossa cliente, a senhorita Chapeuzinho Vermelho, a respeito de sua avó, dela, no caso, né, a avó da Chapeuzinho. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que vossa senhoria ocupa atualmente a casa da avó dela e usa as suas roupas da avó dela sem a sua permissão. Idem. Informamos a vossa senhoria que, se esse abuso não cessar, imediatamente nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei.
Mudando de assunto, digo de causa, cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os 3 porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-lo por perdas e danos. A oferta de Vossa Senhoria de uma participação numa empresa de demolições não foi aceita por meus clientes. Ai, gente. Não adianta bufar nem soprar. Ou Vossa Senhoria paga amigavelmente a indenização pedida por meus representados, ou eles irão cobrá-la na justiça. Sem outro assunto no momento, subscrevo-me. Atenciosamente, Edviges Adviges. Então, turminha, vocês prestaram atenção no texto, né? Assim espero, façam a leitura aí, como eu já disse. E vocês podem ver que durante a leitura aparecem algumas palavrinhas um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado a usar no cotidiano, né? E elas estão marcadas, que estão em verde no texto. Vossa Senhoria, permissão, idem, abuso, cessar, né? Bufar, indenização e subscrevo-me. Então, essas palavras, elas têm um significado diferente. Aliás, essas palavras, elas têm... Essas palavras, então, elas têm significados, né? Subscrevo-me. Nossa, mas o que é isso, professora? Subscrevo-me. É a mesma coisa que assinar. Eu assino, né? Estou assinando. Permissão. Permissão. Essa palavra não é muito diferente, né? Do que a gente está acostumado. Permissão é uma autorização. Então, assim, eu vou pedir que vocês façam uma pesquisa em casa. Combinado? Quem tiver dicionário, perfeito. Pode pegar o dicionário e consultar o dicionário. Quem não tiver, pode consultar no Google. Tá bom? Coloca lá no Google. Então, vocês vão digitar essas palavrinhas e buscar o significado dessas palavras. Combinado? Anotem no caderno e depois postem as palavrinhas e os significados delas aqui nos comentários embaixo, tá bom? Vamos lá, então. Um comentário a respeito do texto. Vocês perceberam que é um texto de ficção, é uma historinha, né? Eles pegaram o lobo mau, da história da Chapeuzinho Vermelho, dos 3 porquinhos, e aí esse escritório fictício de advocacia, que representa a Chapeuzinho e os 3 porquinhos, mandou essa carta de reclamação para o lobo, porque o lobo está devendo a eles, né? Os 3 porquinhos estão cobrando o quê? As casas que foram destruídas, perfeito? E a Chapeuzinho está cobrando o quê? A invasão na casa da avó, né? Que ele invadiu e está usando a casa e as roupas da avó sem a permissão. Então, não pode. Né? É tudo uma brincadeira em cima de contos que a gente conhece, né? E eu achei bem bonitinho e engraçado. Então, página 113, compreensão do texto. Atividade oral e escrita, tá? Exercício 1, como vocês estão vendo aí. Primeira pergunta. A quem esta carta foi destinada? Converse aí com seus familiares sobre o que vocês descobriram. Questão 2. Edviges Adviges é um advogado ou uma advogada. Geralmente, os advogados defendem causas de seus clientes. Quem são os clientes de Edviges? Terceira questão. No início da carta, são utilizadas as expressões prezado senhor lobo e vossa senhoria. O que essas expressões trazem para o sentido da carta? Assinale a alternativa mais adequada para responder a esta questão. Então, página 114. Questão 4. Qual é o abuso que Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Questão 5. Por que o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar? Questão 6. Releia este trecho da carta observando as expressões destacadas.
Então, tem esse trecho em amarelinho, vocês vão fazer a leitura. E os itens que estão destacados aí em negrito, né, que as letrinhas estão mais escurinhas, aí você vai explicar o porquê aqui. Por que foram colocadas essas expressões em parênteses? Por que vocês acham que essas expressões estão em parênteses no texto? Número 7. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo, caso ele não atenda ao pedido de Chapeuzinho. Então, vocês vão reler esse trecho que está em amarelo, que foi retirado do texto, e vão responder a questão abaixo, tá? Quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, para que eles seriam chamados? Respondam aí. Última questão, página 115, exercício 8. Vocês vão ler o trechinho aí em amarelo, que foi retirado lá do texto, e aí vão responder as questões na sequência. Letra A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia e LTDA é a abreviatura da palavra limitada. Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto do nome Os Três Porquinhos. Então, o que os Três Porquinhos e CIA LTDA significam? Né? Já que essas palavras são usadas para empresas. Pensem, vejam aí as alternativas e respondam. Letra B. Na carta é afirmado que os três porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. E qual sentido a expressão destacada pode ter na carta? Tá bom? Letra C. Os três porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? Lembram? Se não, volta no texto. Letra D. O que os três porquinhos esperam ao processar o lobo? O que vocês acham que eles esperam? Então, turminha, essa daqui é a nossa primeira aula de língua portuguesa, tá bom? Respondam todas as questões, façam no caderno ou na apostila, quem tiver, vai pausando o vídeo respondendo com calma. Se tiverem dúvida, volta e assiste de novo, veja o texto novamente. Faremos a correção dessas atividades de uma forma mais legal, tá? A gente vai tentar se encontrar online, todo mundo junto, para poder corrigir essas questões. Combinado? Beijo, boa atividade para todo mundo.